Por que a lipoenxertia mamária já foi proibida e hoje é considerado um procedimento seguro? Olá, bem-vindo ao meu canal Cirurgia Plástica Sem Segredos. Meu nome é Francisco Claro Júnior, eu sou cirurgião plástico, eu sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica. Estou treinando residentes há mais de 15 anos e sou editor de revistas, tenho várias publicações e quero discutir hoje a respeito de um assunto que é apaixonante para mim, que é a lipoenxertia mamária. Uma dúvida muito comum de muitos pacientes é se a lipoenxertia mamária ela é segura. Hoje, com base em vários estudos ao longo de muitos anos, ela é considerada sim um procedimento seguro. A lipoenxertia mamária, ela chegou a ser proibida no ano de 1987. Por quê? Porque a técnica era realizada como é feita em outras áreas corporais. Entretanto, a mama, ela exige um cuidado muito especial, pois a mama ela é naturalmente colonizada por bactérias, por ela ser uma glândula, como outras glândulas do nosso corpo, que tenha a eliminação da secreção externamente, que é, por exemplo, o leite. Então ali, ela naturalmente está colonizada por bactérias. Se a gordura ela for injetada de qualquer forma, as células de gordura que vão morrer, elas vão servir de meio de cultura para essas bactérias que vão levar a sérias infecções. Além do que, a lipoenxertia mamária, ela demanda um cuidado muito específico. Ela deixou de ser proibida em 2009, quando vários estudos que foram feitos, incluindo alguns dos meus estudos de mestrado, doutorado, que foram publicados em grandes revistas, demonstraram de que, se feito de uma forma muito minuciosa, ela acaba sendo muito segura. Ela acaba tendo uma integração completa das células sem que fique tecido para que sirva de meio de cultura para essas bactérias. Então, o que acontece? Antes de a gente discutir sobre a segurança do procedimento, a gente tem que explicar o que é a lipoenxertia mamária. A lipoenxertia mamária, ela é um transplante de células vivas do nosso corpo, de uma área do corpo, de uma região corporal, por exemplo, o abdômen, da coxa, de qualquer lugar que você queira tirar a gordura que é removida por meio de lipoaspiração, e ela é transferida para outra área, que seria, no caso aqui, a mama. O importante da lipoenxertia mamária, como que a gente faz a integração dessas células? Como que essas células que foram enxertadas da mama vão sobreviver? É necessário que a gordura, ela seja inicialmente, então, depois da lipoaspiração, tem que ter um processo para separação dessas células, então para que sejam retiradas, removidas impurezas. Essas células, depois de purificadas, elas precisam ser enxertadas na mama de forma muito cuidadosa, de forma com que uma grande quantidade de células fique em contato com o tecido vivo. Se for enxertado de qualquer jeito em grandes volumes, essas células vão ficar nadando ali numa área grande, de um volume grande, e elas não vão ter contato com o tecido vivo, vão acabar morrendo. Acabam morrendo, elas vão servir de meio de cultura, e quando elas não causarem uma infecção ou algum problema grave, que é o que foi registrado lá na década de 80, elas vão simplesmente ser completamente reabsorvidas. Então a gente hoje tem ouvido muita gente, inclusive um questionamento que eu recebo de rotina, como eu trabalho muito com isso, é da taxa de absorção. Você vai procurar aí na internet e você vai encontrar taxas de absorção de autores falando de 30%, 40%, 50%, 60%. Eu já vi casos até de pessoa falando de mais de 90% de absorção, ou seja, injetou, perdeu tudo. E isso acontece não é por causa da lipoenxertia, é a técnica que não foi feita de forma adequada. Então é um cuidado que realmente precisa ter quando vai se falar em lipoenxertia mamária. A técnica ela precisa ser muito minuciosa. A gente escuta muito hoje falar da lipoenxertia de glúteo, por exemplo, no bumbum. Enxertar gordura no bumbum é uma coisa muito comum. No bumbum não necessita de todos esses cuidados por alguns motivos. A região glútea ela não tem tanta movimentação como a glândula mamária, ou seja, o excesso de movimentação faz com que as células não fiquem imobilizadas. Então a técnica ela precisa ser feita em microtúneis para que dentro de cada túnelzinho, aquele pouquinho de célula que foi injetada, ela fique imobilizada no local. E também o glúteo não tem presença de glândulas que estão colonizadas naturalmente por bactérias que poderiam levar então
a reabsorção dessa gordura. Então, todos esses cuidados, naquela época, os trabalhos lá da década de 1980, 86, 87, que é quando foi proibido, relatavam, em primeiro lugar, uma reabsorção quase completa de toda a gordura que foi injetada. É o que a gente ainda vê bastante com frequência, porque hoje muitos cirurgiões, eles sim se preocupam em injetar não em bolos na mama, mas eles ainda acabam utilizando cânulas inapropriadas, seringas inapropriadas que acabam, apesar de não levar uma quantidade absurda de gordura que vai servir de meio de cultura para a bactéria, mas acaba também prejudicando a integração. Então, os pacientes hoje, na maioria das vezes, acabam não levando a complicações graves de infecção, mas acabam perdendo quase toda a gordura, uma parte grande da gordura que foi enxertada. Esse é um cuidado que precisa ter. Então, a lipoenxertia, se feita de forma adequada, a absorção é muito baixa. Eu vou até citar aqui exemplo de algumas pacientes que eu já tratei. Eu já procurei fazer alguns estudos, tudo identificando qual a taxa de absorção. Observo no meu caso uma taxa de absorção menor do que 10%. E casos muito interessantes. Quando eu comecei a fazer esse estudo, principalmente com ressonância magnética, a gente avaliava o conteúdo que foi injetado e depois você fazia um outro estudo para ver quanto que absorveu daquilo que eu injetei. Curiosamente, eu tive alguns casos que acabava até aumentando a gordura. Não é porque aumentou a gordura, é porque a paciente engordou alguns poucos quilos e na região mamária a célula de gordura acabou aumentando de volume. Um fato muito interessante que eu sempre estou enfatizando: quando a gente engorda e emagrece, a gente não tem um aumento de células. O que ocorre é que as células do nosso organismo, elas aumentam ou diminuem de tamanho. Se eu injetar gordura e ela engordar, o que vai acontecer? Aquelas células que eu coloquei, que estavam num certo volume, elas vão aumentar de tamanho. Então, esse é um dos fatores que eu não consigo prescrever exatamente para vocês qual é a taxa de absorção nos meus casos. Mas o que eu tenho observado ao longo de anos, eu tenho mais de 10 anos acompanhando pós-operatório de paciente, inclusive com exames de imagem, com uma ressonância. Esse caso é uma reconstrução de mama. Essa imagem mostra o pós-operatório de mais de 10 anos dessa paciente. A gente pode observar que ocorreu zero absorção de gordura nesse caso. Eu vou mostrar esse outro caso dessa paciente. Então aqui, antes da lipoenxertia, depois eu fiz uma lipoenxertia para aumentar a mama dela, ela não queria colocar silicone, depois de 6 meses aqui, e curiosamente depois de 3 anos ela voltou aqui na clínica porque ela queria fazer uma lipoaspiração porque ela engordou. Olha o que aconteceu com a mama dela, aumentou ainda mais. Então isso eu demonstro que a taxa de absorção é muito baixa e é muito difícil, pelo menos na minha casuística, de ser observada. Bem, então era esse o assunto que eu queria falar. Para você que não me conhece, eu tenho estudado esse assunto de lipoenxertia mamária há mais de 15 anos. Fui uma das pessoas que contribuiu com o desenvolvimento da técnica, com esse meu trabalho, que foi artigo de capa do British Journal of Surgery, que é um dos principais jornais do mundo da área cirúrgica. Tenho premiações nos Estados Unidos, já dei entrevista, inclusive, falando sobre a lipoenxertia mamária e a sua eficácia. E estou atualmente ensinando residentes e participando dos principais eventos aqui no Brasil e nos Estados Unidos, falando sobre o uso da lipoenxertia mamária. Se vocês gostaram desse assunto, compartilhe com quem tem interesse em estar fazendo a lipoenxertia e até mesmo aquelas pessoas que às vezes já fizeram ou conhecem alguém que fizeram e tiveram um resultado não satisfatório ou até tiveram complicações relacionadas. É importante enfatizar aqui que não é o procedimento o problema. Muitas vezes ele é feito de forma inadequada. Algumas pessoas não se qualificaram ou não estudaram o suficiente os detalhes do procedimento, acabam fazendo de forma inapropriada, o que vai levar, sem dúvida nenhuma, a uma taxa de absorção muito alta da gordura que foi enxertada e até mesmo várias complicações. Se vocês gostam desse assunto relacionado à cirurgia plástica, curtam o canal Cirurgia Plástica Sem Segredos e ative o sininho para receber novas notificações de novos vídeos. Nos vemos no próximo vídeo.